capítulo 5, verso 25 até o 34. Diz assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. 28. Porque pensava, ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. 29. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Preste atenção nessa palavra. Dele tinha saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? 31. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e perguntas: quem tocou-te? Ou quem tocou em mim? 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. 34. E último. Então ele lhe disse: filha, a sua... Quem está aqui pode ler bem alto. A sua... Você que está em casa, fala aí, para Deus ouvir. Filha, a sua... a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Você pode, feche seus olhos. Senhor, nós te glorificamos, porque a tua palavra, Senhor, ela flui, porque nós dependemos dela para vivermos o nosso dia a dia. Por isso nós nos colocamos agora diante do teu altar, pedimos, nos faça enxergar pelos olhos da fé, nos faça, Deus, compreender o oculto e o escondido, que venha a ser revelado pelo teu Espírito Santo, a nossa vida, aquilo que nós não estamos enxergando, aquilo que muitas das vezes os nossos olhos materiais, carnais, não nos permite ver, nos dá entendimento sobre o que é ter olhos da fé, nos dá entendimento o que era, Deus, conhecer a tua palavra, o que é prosseguir em conhecer, que possamos hoje sermos visitados pelo teu Espírito Santo, nos dando esse entendimento. Transforma o nosso interior, transforma o nosso coração, nossa mente, acalma, Senhor, de toda a correria do dia a dia, de todas as pressões, ó Deus, que o dia a dia, que as nossas tarefas, atribuições trazem sobre nós. Nós queremos agora, Senhor, descansar o nosso coração em Ti e pedir ao Teu Espírito Santo que Ele venha e traga entendimento, compreensão de tudo aquilo que Tu tens para a nossa vida, Pai. Por isso, nos assentamos aos Seus pés e pedimos a Ti, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você que chegou agora, nós lemos o livro de Marcos, capítulo 5, verso 25 ao verso 34. É uma história muito importante, é uma história, na vida de uma mulher, de uma senhora, que certamente ali durante, como diz o texto, 12 anos, ela tinha um problema sério de hemorragia. O texto vai nos explicando, a gente vamos dar uma destrinchada nele aqui, mas eu queria explicar, algo interessante porque às vezes a gente lê a história, a gente lê ali o milagre, a gente lê ali o acontecimento bíblico, e às vezes a gente não tem alguns entendimentos que vão nos podemos dizer assim, assessorar, numa interpretação mais correta do entendimento daquilo que você está lendo. Então eu quero te dar algumas informações
para te ajudar, para que você compreenda essa história na vida dessa mulher. Para os judeus, né, uma hemorragia, seja ela qual fosse, deixava a pessoa impura. E ela ficaria impura, ela era reconhecida como impura, até que cessasse a sua hemorragia. Conforme você viu no texto, há 12 anos ela vivia isso. Se você quiser pesquisar depois, lá em Levíticos, capítulo 15, verso 25, fala sobre isso. Existia uma lei que determinava que essa mulher que fosse impura, ou a pessoa que tivesse alguma hemorragia, ela era considerada como impura, e dessa forma ela não poderia nem entrar no templo. Aonde ela sentasse, as pessoas não podiam se sentar, porque aonde ela se sentasse, ali ao seu redor se tornava impuro. Talvez para nós homens seja um pouco mais difícil entender isso, mas você imagina a mulher que tinha durante 12 anos vivendo uma hemorragia. Você imagina como certamente aquela mulher vivia, né, anêmica, enfraquecida. E o pior de tudo, discriminada por uma sociedade que não a aceitava, por ela ser uma mulher impura. Mas ela acreditou que poderia haver, quando ela observou que Jesus estava passando, ela acreditou em Deus, e ela creu que se ela tocasse em Jesus, tocasse na orla do seu vestido, haveria, eu não sei se você, né, aliás, eu acredito que sim, você pode sim interpretar isso, mas você imagina, ela teve a seguinte interpretação: se eu tocar na orla do vestido dele, se eu tocar na orla do seu manto, eu posso ficar curada. Eu não sei se você já leu, já entendeu por esse ângulo, mas o que ela imaginava ali é que haveria podemos dizer assim, uma transferência de poder de Deus para a vida dela através de Jesus. Presta bem atenção nisso. Ela acreditou que Deus poderia curá-la, ou seja, um poder de Deus viria sobre a vida dela através do toque dela na roupa de um mestre, de Jesus. E é sobre isso, né, já que você entendeu essa questão, é sobre isso que eu quero falar com você, sobre o poder de Deus, sobre a ação do poder de Deus, como é que ele se manifesta, como é que ele vem a acontecer. Uma curiosidade também interessante, a gente acha um pouco incomum, uma mulher, depois de 12 anos vivendo essa hemorragia, ela passar pelo meio da multidão e tocar na orla do vestido de Jesus. Eu não sei se você conhece, se você já leu sobre isso, ou tem esse conhecimento histórico. Jesus, ele era um mestre. E os mestres utilizavam uma capa em comum. Quase que um sobretudo, podemos dizer assim. Então, aonde passava, né, uma pessoa que tivesse aquela vestimenta, aquele homem era um mestre. Então, era um tipo de roupa que só os mestres usavam. Rabi. E o interessante, eu não sei se você já viu essa roupa, né, ou se você já viu alguma foto dessa roupa, ou a transcrição de como é que era essa roupa, esse sobretudo, né, ou esse vestido, essa forma que se vestia de alto a baixo. Nas orlas, olha que interessante, nas orlas dessa vestimenta, haviam 4 pontas. Então, ou seja, em cada lugar aqui, se eu estivesse vestindo uma roupa dessa, aqui na frente, aqui na frente e aqui atrás, haveria um cós,
uma corrugação ali, né? Ou seja, aquelas pontas ali, elas eram amarradas, elas eram costuradas, né? Tem um nome ali específico que eu não me recordo, tipo uma bainha. Mas mais que interessante do que isso, nessa orla existia vários nós. Você imagina se pegar uma ponta de uma roupa e dar um nó. Pega a outra ponta e dá um nó. Então, existia vários nós ao redor dessa orla, desse vestido, podemos dizer assim, desse roupão. E cada nó desse que estava ali, né, nessa roupa, quando o mestre ou quando o sacerdote ele iria orar, ele pegava na orla e ele ia orando e passando os dedos sobre aqueles nós. Cada nó daquele era durante as suas orações, representavam as promessas. Então, ao pegar a orla do seu próprio vestido e ele ia orar, ele pegava a orla e ele começava a orar e ia passando aqueles nós na sua mão. E cada nó daquilo ali, quando eles oravam, representava as promessas de Deus. Então, ou seja, o mestre, ao ir orar, ao entrar no templo, e etc., ou ir orar sozinho, ele pegava na orla e ele ia ali orando e passando os dedos ali em cima daqueles nós. O interessante, para que você aprenda, é que essa mulher, tanto quanto acreditar que aquele dali era filho de Deus, ela sabia das promessas. Então, não foi à toa que ela resolveu, vou colocar a mão nele ali, eu vou ser curada. Não foi simplesmente isso. Ela foi lá e ela tocou nos nós que existiam na orla da roupa de Jesus. Por quê? Porque ela acreditava nas promessas de Deus. Então, ao ela ver que aquele homem estava representando o Filho de Deus, ela foi até Jesus e ela tocou naqueles nós, como a gente sabe, como a Bíblia transcreve, na orla do manto de Jesus. Então, que você possa aprender desde já nessa introdução, que quando você aceita Jesus na sua vida, as promessas de Deus vêm juntos. Posso ouvir um amém? Vou repetir. Quando você aceita Jesus na sua vida, as promessas de Deus vêm junto. Então essa mulher, ela entendia isso, ela compreendia. Interessante essa curiosidade, não sei se você já leu sobre isso. Mas é importante você que vai ao encontro de Jesus, você acredite nas promessas. Vou repetir. É importante que aquele que se aproxima de Jesus acredite nas. Uma multidão, como você leu no texto ali, uma multidão estava tocando em Jesus. Muitas pessoas estavam tocando nele. Quando ele vira e ele fala para os seus discípulos, para aí tudo, para tudo aí. Alguém me tocou. Como você viu no texto, os discípulos falando, né? Mestre, poxa Jesus, espera aí, né? Tem uma multidão aqui, todos estão encostando em você. Mas Jesus fala assim, não. Mas alguém acreditou na promessa, né? Fazendo a contextualização, alguém recebeu de mim poder. Mas como? Se todo mundo estava tocando em Jesus, por que os outros não receberam poder? Por que só aquela mulher foi até a orla, podia ter tocado no ombro, ter tocado no braço, no cotovelo, em alguma parte, mas ela tocou lá na orla do vestido. Por quê? Porque ela estava aguardando o cumprimento de uma promessa. Então entenda, talvez você esteja aí na sua casa e pensando, Deus, o Senhor me prometeu tantas coisas. Deixa eu te falar um segredo, eu quero te falar algumas informações. Alguns princípios que você precisa viver para que a bênção de Deus se cumpra na sua vida. Então, se quiser, anota aí. Em toda a bênção se cumprem com 3 princípios.
Toda bênção se cumpre com 3 princípios. Primeiro deles, por que a bênção se cumpre? Por que ao sair poder de Deus, de Jesus, e curar aquela mulher, ela ficou livre do seu mal? Nós lemos ali 2 vezes no texto, que quando ela foi tocada, ou melhor, quando ela tocou Jesus, ela foi livre do seu sofrimento. Ela ficou liberta daquilo que a oprimia. Você imagina uma mulher naquela época identificada como uma mulher impura? Jesus tem que virar para ela e perguntar quem me tocou. E ela, como você viu no texto, ela tem que falar publicamente que ela era uma mulher que há 12 anos estava vivendo uma hemorragia e etc, 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 etc. Você viu no começo do texto que falou lá que ela tinha gastado tudo que ela tinha indo nos médicos e ninguém tirava ela do seu sofrimento. Mas quando ela acreditou na promessa e tocou em Jesus, na orla do seu manto, o que aconteceu com ela? Ela foi curada. A bênção dela chegou. Então, a bênção chega na sua vida para cumprir esse princípio. Primeiro, livrar você do mal. A bênção veio para que você se livre do mal. Agora, olha que interessante. Acontece uma situação, depois discorre para outra, depois discorre para outra. Primeiro, a promessa de Deus se cumpre, a sua bênção chega para te livrar do mal. Porém, só se fica livre do mal quando o poder de Deus começa a agir em você. Olha o exemplo da mulher. O poder de Deus só agiu na vida daquela mulher, só livrou ela do mal quando ela fez o quê? Quando ela tocou em Jesus. Então, primeiro, a bênção vem, seu milagre vem para te livrar do mal. Em ação contínua. Só se fica livre do mal aquele a qual o poder de Deus age na vida dele. Não tem outra saída. Agora vem o terceiro. O poder de Deus age, para que o poder de Deus haja na sua vida, é fundamental. Pega aí essa chave. Que você se aproxime de Jesus. Que você vá na direção dele. Esse fato bíblico, ele é fenomenal. Sabe por quê? Em vários episódios bíblicos, você vai ver que Jesus ia na direção de alguém. Aqui, Jesus vinha passando. Essa mulher tomou a decisão de ir ao encontro de Jesus, acreditando na promessa, como você já aprendeu. Entenda isso, para que a bênção do Senhor, para que o seu milagre, que você tanto tem chorado, tanto tem buscado de Deus, aconteça, você precisa se aproximar de Jesus. O poder de Deus acontece na sua vida quando você se aproxima de Jesus. O poder de Deus veio naquela mulher quando ela se aproximou e ela tocou nas promessas, na orla do manto de Jesus. O problema hoje da nossa sociedade, sabe qual é? Muitos querem Deus. Muitos querem o que Deus tem para dar, mas não querem se aproximar de Jesus. Mas não querem tocar nas promessas que ele falou, que ele garantiu. Eu quero Deus, eu quero milagre, eu quero a cura, eu quero minha família restaurada, né? Eu quero que Deus abra uma oportunidade de emprego. Eu quero que Deus traga isso, Deus faça isso, faça aquilo outro. Mas não quer se aproximar de Jesus. Toda vez que você é treinado, preste bem atenção, você que é líder, então preste mais atenção ainda. Quando você é treinado, quando você é desafiado, o intuito disso é treinar a sua fé. É treinar você para você alcançar o melhor de Deus para a sua vida. Olha o que o versículo 34 nos falou. Projeta para mim, por favor.
o versículo 34 do texto que nós lemos. Marcos 5:34, último versículo. Olha o que falou o texto. Então, ele lhe disse, Jesus, né? Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O que curou essa mulher? Responde? Vou perguntar novamente para que você concatene aí na sua mente, elabore uma resposta. Olha esse texto. E me diga o que curou aquela mulher. Hã? E aí? Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia nos diz que a fé sem obras, ela é o quê? A fé sem obras é morta. Você pode ter fé? Sim ou não? Só a fé é suficiente para que você receba o seu milagre? Sim ou não? O que você acha? Porque ele está dizendo que é fé. Repete comigo assim, ó, todo texto, fora do contexto, é um pretexto. Tem gente que pede e fala assim, ó, não, é só eu ter fé, não preciso fazer nada, é só ficar parado e ter fé que a bênção vai chegar. Foi assim com essa mulher? Essa aqui é o final da história. Repita aí após mim. Minha fé é expressada por uma ação ou um movimento em busca de um propósito. Repete agora. Minha fé é expressada, eu tenho que expressar. Minha fé é expressada por uma ação ou um movimento na busca do meu propósito. Qual era o propósito dessa mulher? Eu vou te dar a resposta assim na veia. Qual era o propósito dessa mulher? Está aqui. Qual era o propósito dessa mulher? Está aqui, ó. Ficar livre do seu sofrimento. Quantos anos? Ficar livre do seu sofrimento. De quantos anos? O maior propósito e o alvo essa mulher, sabe o que era? Eu preciso ficar livre dessa hemorragia. Se você olhar o texto que nós começamos lá, que o tempo não dá, mas se você olhar o texto lá, você vai ver que essa mulher gastou tudo o que tinha atrás de uma cura. Ela fez de tudo, gente. É porque o texto bíblico, ele é reduzido, mas se eu fosse pensar ali, aonde essa mulher tinha ido? Ah, existe um médico famoso lá não sei aonde que cura, eu vou lá, pronto, acabou o dinheiro e não curou. Ah, existe uma curandeira, uma rezadeira, uma mulher lá, uma mãe de santo, um pai de santo, um centro, sei lá, existe um monte de coisa aí, ela já foi em tudo. Se fosse muitos de nós, já tínhamos jogado a toalha e desistido. E tinha pensado assim, ah, eu vou morrer desse jeito mesmo. Mas o texto diz que sabe o que ela fez? Ela foi atrás da cura do seu sofrimento. Se você quiser ficar livre do seu sofrimento, não pare de buscar por Jesus, de acreditar nas suas promessas. Alguns vivem uma interpretação errada, né, do que é viver na fé. Cruzam os seus braços e ficam igual o filme, né? À espera de um milagre. Né? Não, eu vou ficar aqui parado, vou cruzar o meu braço, eu sei que Deus vai agir e eu não preciso fazer nenhum movimento. Repete comigo, a minha fé... Não, com força aí, você que está em casa aí, fala alto para todo mundo ouvir aí. A minha fé é expressada por uma ação ou um movimento em busca do meu propósito.
Entenda que propósito é o seu alvo, tá? O alvo dela aqui, ó, era ficar livre do seu sofrimento. Qual é o seu propósito? O que você quer para a sua vida? Hã? Tem uma pessoa na Bíblia interessante, né? Vocês devem ter ouvido falar sobre ele, nós já pregamos várias vezes aqui, vamos pregar mais ainda. Um homem que é considerado, é considerado até hoje, o pai da fé. Quem é esse cara? Abraão. Por que ele é pai da fé? Abre aí, irmão. Hebreus 11, de 8 a 10. Joga aqui na projeção aí. Por que ele foi conhecido como pai da fé? Será que existe alguma concordância entre o que ele fez e essa mulher? Não sei, vamos ver aqui. Hebreus 11, 8 fala assim: pela fé, pela o quê? Foi só a fé? Vamos ver. Pela fé, quando chamado, o que ele fez? Dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Interpreta isso daqui. Ele sabia que aquele lugar era lugar de herança dele? Não. Deus falou para ele, sabe o quê? Vá para aquela região. Mas ele não sabia que aquela região seria dele. Entenda uma coisa. Deus vai te fazer caminhar. Amém? Deus vai tirar você do comodismo que você vive, para levar você para uma posição que Ele tem para você. Mas só que Ele não te falou qual é essa posição. Vamos continuar vendo ele aqui. Que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Ah, meu irmão, se é eu e você, né? Se Deus fala assim para mim, aí, sai da tua terra, tá lá em Gênesis capítulo 12, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Você ia repreender. Sim ou não? Que eu deixar isso, vou deixar tudo aqui para ir para um lugar que eu nem sei para onde é, para fazer nem sei o quê. Mas sabe o que aconteceu? Olha aqui, ó. Ele fez isso como? Pela fé. Pela fé ele foi para um lugar que ele não sabia onde que era. Deus vai te levar para encontrar pessoas. Deus vai te levar para passar por situações. Deus vai te levar para viver circunstâncias. Sabe para quê? Para acabar com o seu sofrimento. Bota aí o outro versículo aí, irmão. 9. Pela fé, de novo pela fé, ó, pela fé de novo, só pela fé. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se tivesse em uma terra estranha. Acontece coisas estranhas na sua vida? Hã? Pessoas estranhas chegam perto de você? Circunstâncias estranhas chegam perto de você? Seu melhor discípulo ou o seu maior discípulo pode ser uma pessoa estranha. Então você precisa enxergar pela fé. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Ah, peraí, Deus, o Senhor me faz sair do conforto da minha casa para ir para uma terra que eu nem sei onde que é, para fazer nem sei o que. Ainda vou ficar morando em barraca, em tenda. Mas olha o versículo 10. Interessante. Pois ele esperava... Quem esperava? Abraão. Vou complementar aqui só para você entender. Pois Abraão esperava a cidade que tem alicerces. Ele estava vivendo em quê? Em tendas. Mas ele esperava viver numa cidade que tivesse alicerces. Você entendeu que Abraão saiu da terra dele, da casa do seu pai, foi para uma terra, morou em tendas, mas dentro de Abraão existia um entendimento, sabe qual era? De que um dia ele ia morar em cidades com alicerces.
Eu não sei qual é o momento transitório que você está vivendo na sua vida. Eu não sei se essas tendas, o momento transitório que você está vivendo, que você sabe que não é sua bênção final. Eu não sei qual é a questão que você está vivendo na sua vida, que está te impedindo de viver o melhor de Deus. Mas olha o que Abraão fez. Cujo arquiteto e edificador é Deus. Ou seja, não importa para onde Ele me mande. Independente da circunstância que eu estou vivendo, existe uma cidade fortificada, que Deus é o arquiteto, que Deus é o edificador. Assim vai ser na sua vida. Você talvez não esteja achando solução agora, talvez o seu futuro seja incerto, mas se você estiver vivendo pela fé, pastor, isso é suficiente então. Então eu vou viver pela fé? Deus não falou para Abraão assim, ó, você vai viver pela fé e fica aí na sua casa. Você vai viver pela fé e vai continuar vivendo nessa circunstância. Você vai viver pela fé, mas vai continuar vivendo esses princípios que você acha que está certo. Foi isso que ele fez? Não. Não foi simplesmente o fato de mandar ele sair da casa dele. Em outras palavras, foi mandar que Abraão desprendesse o coração dele das questões transitórias, das dificuldades transitórias. Eu fico imaginando, não sei se você consegue imaginar isso comigo, acredito que sim. Abraão andando no meio do deserto. Para tudo, monta as barracas, vamos dormir. E ele pensando, um dia eu vou ter uma casa com alicerce. Um dia a minha bênção vai chegar. Aí Deus falava com ele, no outro dia eles armavam o acampamento todo e continuavam caminhando. É porque o tempo é curto, não dá para ler isso para você. Mas chega um momento em que Abraão chegou no seu objetivo. E Deus levou ele para o centro da terra prometida e falou para ele assim, ó, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás. Essa terra aí é sua. E a sua descendência vai herdar ela. Ah, se você compreendesse isso. Se entendesse que os momentos transitórios da sua vida não podem finalizar o seu alvo, o seu propósito. Aprenda isso. Abraão aqui viveu a mesma coisa que aquela mulher viveu. Ele acreditou nas promessas. Deus não mandou ali, ele foi debaixo de uma promessa. Aquela mulher, ao ver Jesus e tocar nas promessas lá, que era os nozinhos que tinha na orla do vestido de Jesus, ela acreditava na promessa de que Deus poderia curá-la. Abraão saiu da casa dele e foi para uma terra sabendo que o grande arquiteto do universo, o grande construtor e edificador, tinha uma casa com alicerces para ele, ou seja, ele deixaria de viver o momento transitório da sua vida. Mas isso nunca aconteceria se ele não tivesse, pela fé, agido. Pela fé, ter ido em frente. Assim como aquela mulher. Nada disso teria acontecido. Você entendeu bem isso? Está compreendendo? Ou tá? Quando você é treinado, quando você é desafiado, o teu propósito é para que você olhe lá na frente. E é interessante porque pessoas que não têm alvos, pessoas que não têm propósito, ela não consegue olhar lá na frente. Ela consegue ver amanhã de manhã só. Por quê? Porque ela está preso nas situações transitórias da sua vida. Ou seja, Jesus está passando. Jesus hoje está passando aí na sua casa. Jesus hoje está passando aí diante de você. Hoje é o dia de você tocar na orla de Jesus, acreditando nas promessas. Amém? Aprenda isso. O nosso corpo, ele é condicionado pela nossa mente. Existem algumas pesquisas científicas que detectam que o nosso organismo biológico, ele é condicionado pelo nosso cérebro, pelo que você está pensando. Nosso cérebro emite comandos quando pensamos e quando sentimos. E esses comandos vão para os nossos órgãos. Então, tudo acontece aqui na sua mente. Isso quer dizer que o seu cérebro, ou a sua forma de pensar, ou de sentir, prepara o restante do seu organismo para agir.
Pastor, isso é filosofia, está na Bíblia? Vamos ver. Provérbio 23, 7 fala assim: porque como imagina em sua alma, assim, o que acontece com você? Se eu imaginar que eu sou fraco, eu vou ser o quê? Se eu imaginar que eu não dou conta, o que vai acontecer comigo? Abraão podia ter pensado assim? Aquela mulher podia ter pensado assim? Romanos 12, 2 fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas façam o quê? Transformável pela renovação da vossa mente. Por que que essa palavra veio falando para você mudar aqui dentro? Porque é aqui na sua mente, é aqui na sua cabeça, que vai sair o comando para todo o seu corpo. O problema, o bloqueio, muitas das vezes está, sabe aonde? Aqui, ó, na mente. Aqui. Eu preciso crescer, eu preciso desenvolver, eu preciso, crescer a minha célula, eu preciso crescer o meu potencial, eu preciso estudar mais, eu preciso passar no concurso público, eu preciso desenvolver meu potencial, eu preciso de cura, de libertação. Ei, olha para mim. Se aqui na sua mente não tiver ativado que você é capaz, sabe o que vai acontecer? O teu corpo vai obedecer à sua mente e você vai se sentir um constante incapaz. Um constante não dou conta, um constante daquele que não cresce. Por quê? Porque o bloqueio não está aqui no seu corpo, está aqui na sua mente e você não desenvolve o potencial que você tem porque você está bloqueado na sua mente. A sua célula é vazia por quê? Porque a sua mente está impedindo você, o seu corpo, de convidar pessoas, de ir atrás de pessoas. Você imagina se fosse assim com aquela mulher? Olha o versículo 27. Abre, irmão, para a gente ir concluindo. Marcos 5, 27 e 28. Vamos ver se isso tem a ver com a Bíblia, tem a ver com a história que eu estou falando com você aqui. Marcos 5, 27 e 28. Abre aí, por favor. Olhem para cá, presta atenção. Se liga aqui no mistério aqui. Quando ouvia falar de Jesus, chegou por trás da multidão, chegou por trás dele, no meio da multidão, e o que ela fez? O que ela fez? Lê para mim aqui alguém. O que ela fez? Olha o versículo 28. Por que ela tocou no vestido dele? No manto dele? Porque ela fazia o quê? Sabe o que ela pensava? Está aqui dentro, ó. Olha o texto que é ali, ó. Se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu serei, está aqui no texto, né? Eu ficarei. A cura dela começou aonde? Quando ela tomou a decisão aqui. Pelos olhos da fé, ela tomou a decisão aqui. E ela foi na direção dele. A bênção da prosperidade na vida de Abraão veio porque ele olhou e ele viu a terra prometida, sem nem saber onde que era. Sem nem saber que ela existiria. Simplesmente ele foi e obedeceu a Deus e ele foi. Eu vou porque tem uma cidade preparada para mim. Qual é a promessa? Fecha com essa pergunta. Qual é a promessa que alimenta o seu futuro? A promessa dessa mulher está aqui, ó. Ela estava pensando. O texto de Provérbios que nós lemos também nos ensinou. Se eu pensar de um jeito, eu vou ser daquele jeito. Essa mulher aqui, ó, ela já se via, sabe o quê? Olha para mim. Sabe o que ela pensava aqui? Como é que ela se via aqui? Pode falar com força. Como é que ela se via aqui? Já responderam isso. Quando eu perguntei antes, no outro versículo. Ela se via o quê? Livre de quê? Livre de todo sofrimento. Quando ela pensava e ela se via livre de todo sofrimento, ela foi lá e recebeu cura. Começa aqui, ó. Você quer crescer? É aqui. Desbloqueia aqui.
Quer ver a sua célula cheia? Sim ou não? Quer pela fé? Pela fé? Mas lembra da definição que eu falei? A fé, ela existe, mas precisa que eu faça o quê? Que eu haja. Que eu vá em direção a Jesus. Não dá para cruzar o braço e ficar assim, ah não, as pessoas vão vir, ah não, as pessoas vão aparecer. É você que vai atrás. Se você tiver fé e agir, presta bem atenção nisso, anota se quiser. Se você tiver fé e agir na direção da promessa, se você tiver fé e agir na direção da promessa, lembra da mulher? Então agora sumariano, concluindo, né? Se você tiver fé e agir na direção da promessa, como Abraão e essa mulher fez, você vai receber a sua cura. As promessas de Deus, elas não vão vindo assim, igual um déjà vu, um filme, né? Você fica ali parado assim e fica pensando, ah, vai vir. Ah, vai acontecer. Ah, vão me chamar para ser promovido. Ah, vai acontecer isso. Ah, vai acontecer aquilo. Aí pega um texto fora do contexto e diz o quê? Ah, vou ficar esperando com paciência no Senhor que vai acontecer. Não é assim que funciona. Durante 12 anos, aquela mulher estava com fruto de sangue. Mas quando ela, pela fé, ela resolveu agir, e ela estava agindo, né, como você viu no texto, ela agiu da maneira certa, e Deus cumpriu na vida dela o propósito, que era ela ficar livre de todo sofrimento. A sua vida sentimental, ela vai melhorar sim. Creia na promessa e vá na direção de Jesus. Amém? Então, vamos fechar nossos olhos, fique de pé, você que pode. Coloca a mão no seu coração. Reflita um pouco sobre como é que você tem exercido a sua fé. Como é que você tem exercitado a sua fé. Existe alguma coisa na sua mente que te bloqueia? Que impede você de ir na direção de Jesus? O maior ensino de tudo que você aprendeu hoje é você entender que o poder de Deus, a ação do poder de Deus, só se manifesta na vida daqueles que vivem pela fé, que obedecem, mas vão atrás do propósito. E talvez o que esteja faltando para você é isso, achar o seu propósito. Pastor, eu preciso de uma cura. Pastor, eu preciso de uma libertação. Preciso de uma bênção financeira. Eu preciso que a minha célula cresça. Eu preciso que a minha equipe cresça. É você que vai atrás. E você vai pela fé, acreditando no sobrenatural. Acreditando que aquela pessoa que talvez seja mais difícil de ser alcançada, é essa que Deus quer que você fale para ela. E não ficar de braço cruzado, achando que as pessoas vão vir até você, que a sua bênção vai vir até você. Não, é pela fé e agindo. Repita comigo, Senhor Jesus, eu te peço agora, me dá esse entendimento, me faça compreender que os seus milagres chegarão até mim, quando eu estiver com fé, agindo na direção dele. Entra agora na minha casa, na minha vida, nas minhas circunstâncias, no meu futuro. Me faz enxergar o que Abraão enxergou. Me faz enxergar o que Abraão enxergou. Me faz enxergar o que aquela mulher enxergou. A sua bênção. E totalmente livre do sofrimento. Que isso seja uma verdade na minha vida. Declare assim: eu não vou, diga com força, eu não vou ficar de braços cruzados enquanto o Senhor está passando. Em nome de Jesus. Te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Diga isso, eu te recebo hoje como Senhor e Salvador. Entra na minha vida, me faz viver a realização das suas promessas,
no propósito que tu tens para mim. Em nome de Jesus. Amém.